BB Seguridade vai distribuir quase 5 bilhões de reais em dividendos nesse ano. O dividend yield está rodando aí perto de 10 a 13%, dependendo de qual janela você olha. E o JP Morgan acabou de pedir para você vender. Você ouviu certo, o maior banco americano olhou para maior pagamentos de dividendos do setor de seguros da nossa bolsa e disse sai. E quem entende aí o motivo desse sai, não vai entender somente sobre BB Seguridade, vai entender uma armadilha que existe aí em pelo menos meia dúzia de ações da Bolsa Brasileira que parece dividendo gordo e é, na verdade, uma ampulheta. Primeiro, o contexto. O BB Seguridade fechou 2025 com um lucro de 9,1 bilhões de reais, recorde histórico, uma alta de 11,4% em cima de 2024 e pagou quase 100% disso em dividendo, aí algo em torno de 8,7 bilhões de reais distribuídos. Então a pergunta é óbvia, por que diabos uma empresa que está nessa máquina de gerar caixa, ela virou uma recomendação de venda? JP Morgan rebaixou, Genial Investimentos rebaixou de compra para neutro e cortou o preço-alvo de 45 para 40 com 40 reais. BTG ficou quase neutro e disse explicitamente que prefere Caixa Seguridade. Bradesco BBI cauteloso. Goldman manteve uma compra, mas com alvo de 38 reais, ou seja, um upside curto. Então a leitura quase unânime é o quê? O motor parou de acelerar. Existem três pressões aí que acontecem no mesmo tempo, e eu já adianto, nenhuma delas é catástrofe, mas as três juntas, elas mudam o regime da empresa. Pressão 1, a Selic em queda. O cupom acabou de cortar a Selic de 14,75 para 14,5% em 29 de abril. Foi o segundo corte seguido. O Focus do Banco Central ele projeta a Selic em 13% no fim de 26. Por que isso importa para uma seguradora? Porque tem uma coisa chamada float, o dinheiro que a seguradora recebe e deixa investido até pagar sinistro. No quarto trimestre de 2025, o resultado financeiro da BB Seguridade saltou 80,9% e representou 25% do lucro total. Um quarto do lucro veio de juros. Selic caindo, esse pedaço aí encolhe. Pressão 2, IOF no VGBL. Decreto aí de junho de 2025, válido a partir de janeiro de 26, aporta acima de 600 mil por CPF por ano em VGBL, passa a pagar 5% de IOF. Resultado para o setor inteiro, a captação despencou. A própria CNSEG, Conselho Nacional de Seguros, que representa as seguradoras, divulgou que a queda chegou a 80% nas primeiras semanas. A Brasilprev, braço de previdência da BB Seguridade, viu contribuições caírem 37% no quarto trimestre. A captação líquida de previdência negativa em 6,3 bilhões de reais foi, então, que chamou a atenção. Sumiu também um pequeno fundo inteiro aí do mercado. Terceira pressão, e essa aqui é mais importante. Contrato de exclusividade da BB Seguridade com o Banco do Brasil. Aquele contrato que garante que toda a venda de seguro dentro do canal do BB passa pela BB Seguridade. Esse contrato vence em 2033. E olha aqui que o JP Morgan calculou. Se esse contrato não for renovado, o dividend yield projetado da empresa cai de 11% para 8%. Comparado aí uma empresa perpétua, é um abismo. Os analistas, eles escreveram, não vamos ter pressa aí por parte do Banco do Brasil, o BB Seguridade em relação à renovação. Então calma, prometi um teste lá no início, já chego nele, antes do momento que separa o investidor preparado dos outros. Então olha, eu vou parar uns 30 segundos para fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito sobre uma empresa da sua carteira. Quanto da tese dessa empresa depende de algo que vence num prazo definido? Então pense, pode ser um contrato, pode ser uma concessão, pode ser uma patente, pode ser um regime tributário, pode ser uma licença. Então anota mentalmente isso aí, porque essa pergunta ela é importante, porque a maioria dos investidores olha para o retrovisor, vê 13 anos de dividendos pagos, vê histórico bonito, assume que vai durar para sempre, mas durar para sempre é uma decisão, não é uma propriedade da empresa. E aqui que é onde o teste entra. Eu chamo aqui de efeito ampulheta. Pensa numa ampulheta, a areia que está caindo lá embaixo, é o dividendo que cai no seu bolso. Bonita, abundante, parece infinita. Mas o que está no topo da ampulheta, o que sustenta o fluxo, é o contrato. O contrato ele é finito. Cada ano que passa é um grande areia a menos que está lá em cima. Então hoje a BB Seguridade tem aproximadamente 7 anos de areia. Vence em 2033. Uma renda fixa, 7 anos é uma eternidade. Uma ação, depende do múltiplo a que você compra. E aqui está o teste que eu prometi lá no início. Eu chamo de teste da ampulheta. 3 perguntas você consegue aplicar em qualquer ação que paga dividendo gordo. Pergunta 1. Esse dividendo depende de uma estrutura contratual com o terceiro ou tem uma vantagem competitiva permanente da empresa? A Coca-Cola tem branding, tem marca. Vale tem reservas de minério. Ambev tem distribuição própria. Isso é uma vantagem permanente. Já a BB Seguridade depende de um contrato. Caixa Seguridade depende de outro contrato. E a RBR Brasil depende de outro modelo. São empresas ampulheta. Pergunta 2. Se for contratual, qual é o prazo restante? Aqui que o investidor precisa ser frio. BB Seguridade, 7 anos. Caixa Seguridade tem prazo similar. Uma concessionária de rodovia,
varia ali muito, mas você tem que saber. Terceira pergunta, o preço da ação hoje já precifica esse prazo? Aqui é onde que a maioria erra. BB Seguridade hoje negocia 8,3 vezes o lucro para 2026. Né? Para a empresa com 7 anos de areia, isso aí é caro ou barato? Vai depender de quanto você acredita na renovação e em que termos. Você acha que renova com calma e sem outorga? É barato. Você acha que vai ter outorga pesada ou eleição complicada? É caro. Se esse tipo de análise, separar dividendo estrutural do dividendo comprado faz sentido para você, deixa um inscrito aí. Então agora você pode estar pensando, pô, Eliseu, calma, vai renovar, a BB ganha muito com a BB Seguridade, é mais de 30% do lucro aí do banco vindo aí do segmento de seguros, não tem chance de não renovar. E faz total sentido pensar nisso, eu pensaria a mesma coisa. A probabilidade da renovação é alta, eu concordo, só que tem 3 camadas que o investidor experiente ele considera. Primeira, mesmo que renove, em que termos? O cenário base de algumas casas de análise é a renovação com outorga, ou seja, BB Seguridade vai pagar para renovar para o Banco do Brasil. Quanto? Não sabe, mas isso muda o valor presente da empresa. Segundo, as negociações ainda não começaram para valer. JP Morgan disse explicitamente isso. 2026 ele é um ano de eleição presidencial. Discussão sensível, dentro de uma estatal tende a esfriar no ano eleitoral. O risco não é de não renovar, é renovar tarde, pressionando o fluxo de caixa esperado. Terceira, essa é que mais conta. O risco aqui ele é assimétrico. Se renova bem, tem ganho marginal. Se não renova, ou renova caro, tem perda relevante. E o preço atual da ação já assume uma renovação tranquila. Então o investidor não está comprando otimismo, ele está vendendo opção, está pegando aí R$100 hoje para correr o risco de perder 200 amanhã. Para alguns perfis, isso aí faz sentido, para muitos não faz. Vai uma segunda objeção rápida aí. Eliseu, com essa informação eu já consigo tomar uma decisão sozinho. E sim, a informação está aí, mas decidir se BB Seguridade cabe na tua carteira de 1, 2, 5 milhões de reais não é uma decisão de stock picker isolado, é uma decisão de portfólio, é peso para o setor, é correlação com o bancão, é uma exposição implícita ao Banco do Brasil que você já tem em outros lugares. Saber que existe esse efeito ampulheta é uma coisa, calibrar quanto da sua carteira pode ter uma exposição aí a empresas ampulheta é outra. Isso é um nível acima da análise individual. Eu vou tirar uma camada a mais que a maioria dos vídeos aí sobre BB Seguridade não traz. O setor de seguros no Brasil ainda representa só 6% do PIB, segundo dados do Conselho Nacional de Seguros Privados. Em economias aí desenvolvidas, esse número chega entre 9% a 17%. A meta, então, é chegar entre 10% até 2030. Ou seja, o setor tem um vento estrutural a favor, só que não basta o vento estar a favor. O barco precisa ter casco. Quando você olha o setor inteiro pela lente da ampulheta, percebe que algumas das maiores pagadoras de dividendos do setor são exatamente as que dependem de contrato com o banco controlador. A Caixa Seguridade tem o mesmo modelo e a RBR tem outro tipo de exposição estrutural. A Bradesco e Itaú internalizam a operação de seguros, uma vantagem permanente, não contratual. Isso aí não significa que BB Seguridade seja ruim, significa que ela ainda não é uma renda fixa em ação, como muito investidor trata. É uma posição que tem yield alto e tem risco contratual no horizonte. O mercado está te pagando por carregar esse risco. Eu te pergunto, você teria BB Seguridade hoje no preço de 33 a 38 reais, sabendo esses 3 fatores, Selic caindo, o IOF travando, o VGBL e contrato vencendo aí em 2033? Comenta aqui embaixo, eu quero ler o raciocínio, não tem certo nem errado, tem coerência com a tese. Não tem uma confusão que o investidor brasileiro carrega há décadas. É confundir previsível com permanente. Toda empresa que parece eterna foi construída em algum momento e tudo que foi construído pode ser desconstruído. Banco que parecia seguro virou pó. Concessão que parecia renovação automática não foi renovado. Patente que parecia infinita venceu. Então o modelo de negócio que parecia indestrutível foi corroído por uma mudança regulatória de uma página. Liberdade financeira não é ter um ativo aí que paga dividendo gordo. Tem uma clareza sobre quanto tempo cada peça do seu patrimônio vai funcionar e qual o plano para quando ele parar. O investidor maduro ele não pergunta essa ação paga quanto? Ele pergunta, essa ação paga quanto, por quanto tempo? E o que muda aí quando deixar de pagar? Não existe um ativo perpétuo, existe um ativo que dura mais que a sua paciência. Entender essa diferença é o que separa quem constrói patrimônio de quem só passa pela bolsa. Se você quer uma análise desse tipo toda semana, com leitura do mercado, dos 5 minutos, antes da abertura tem a newsletter da Esperato, ela é gratuita, ela é diária, ela cobre o que importa sem injeção. Então, o link ela está na descrição. Era isso, não seja um curupira, invista de uma maneira soberana. Até a próxima e um grande abraço.